A meu lado já tenho uma nova convidada, falo da escritora Alexandra Simeão. Muito bem-vinda. Bem, eu é que agradeço. Obrigada por estar connosco. A Alexandra, que é autora deste livro, Calucinga. Foi lançado há já quase um ano, não é? Sim, fez um ano dia 30 de janeiro. Já foi a sua primeira experiência literária? Foi, eu costumo dizer que é o meu primeiro atrevimento, não é? Porque normalmente um livro só passa a ser livro quando o público lhe outorga essa grandeza e isso é que faz de quem escreveu o escritor. Portanto, eu sou um projeto de escritora com o meu primeiro atrevimento, porque de facto ainda não tenho essa ousadia de me considerar dessa forma. Mas foi uma experiência fantástica. Exato. A Alexandra é angolana, portanto o livro foi lançado pelo Estado de Canchin em Luanda. Sim. Não sei se há possibilidade também, ou data já a anunciar para o lançamento. Há essa intenção, incluindo tenho estado a falar portanto, com o José Eduardo Agualusa, porque em princípio será ele que vai fazer, em princípio quase de certeza que vai, ele aceitou fazer o lançamento, portanto, presidir a cerimónia de lançamento e ser ele a fazer a apresentação do lançamento. Só que estamos aqui com uma dificuldade logística, então ainda não conseguimos encontrar um momento que de facto fosse bom para ele e para mim e para a Chá de Caxim também. Para breve, então. Eu quero acreditar que sim, que de facto. Porque vale a pena, porque é uma história real e é uma história de esperança. Tem dois objetivos. O primeiro foi retratar a realidade angolana do ponto de vista social e político e económico, de alguma forma, portanto, desdramatizando, não é? Portanto, isso no fundo é um retrato, é muito fotográfico, com cenas do dia-a-dia. O nome tem a ver com o trabalho que eu fiz durante anos, portanto, ligado ao Ministério da Educação, como Vice-Ministra da Educação, e que na altura de guerra participava, portanto, os meus principais projetos, porque eu só lidava com a ação social, foram de facto feitos sobretudo nas zonas onde havia maior intensificação da guerra, que eram Malange, portanto, estamos a falar depois de 97, Malange, Huambo e Bié, e Calucinga é um município do Bié, e eu tenho muita estima pelo Bié, porque de facto o Bié, para além de toda a martirização que sofreu, aquela guerra foi terrível em vários sítios, mas no Bié foi dramática. E sempre tive um carinho muito especial por esta província, porque as pessoas foram capazes de se reerguer e ter sonhos para sonhar e construir um futuro, não é? E Calucinga fazia parte de alguns projetos que eu fiz, portanto, nomeadamente merenda escolar, onde não havia comida em campos de refugiados, e ganhei assim um carinho muito grande, e tendo que escolher uma terra para o protagonista, obviamente a primeira terra que me veio à cabeça foi Calucinga. Exato. Então pegou na história de um jovem órfão? Sim, quer dizer, não sendo uma mesmice, não é? Porque a história de um órfãozinho e tal não deixa de ser uma mesmice. Dessa guerra, exatamente, sim. Mas foi no fundo chamar a atenção também para um drama fundamental de um sem número de crianças que ainda não têm país. As coisas melhoraram muito, mas é preciso de facto fazer um esforço de integração a nível da infância muito maior, desde o atendimento hospitalar até uma integração escolar com qualidade, e de facto, e até também do ponto de vista do domínio familiar. Portanto, isso é a história de uma criança que cai em Luanda, como caíram milhares, daqueles meninos de rua, que eu chamo um menino sem rua. Para mim é um menino sem rua, porque se ele tivesse rua ele teria referências, teria um nome de um número de uma caixa postal, teria alguma coisa que o identificasse. Portanto, ele não tem nada dele, tudo o que tem é nosso, portanto, ele é uma estatística. E depois, ajudado por algumas pessoas, incluindo por mim, ele consegue fazer um trajeto que, de facto, o torna vencedor. E essa criança de rua torna-se, de facto, uma esperança e uma mudança radical em Angola, porque ele, entretanto, vai subindo e vai... Eu não quero contar a história, porque senão perde a piada, mas ele, de facto, passa a ser uma esperança, passa a ser uma luz, porque ele vira Presidente da República. E então ele muda tudo o que estava mal. Nunca mais se passa fome em Angola, nunca mais há meninos de rua. E esta, de facto, é a Angola que eu quero que aconteça. Não sei quando, mas que aconteça. Na sua opinião, é um retrato que ainda é preciso modificar? Ainda há muitos que vivem com esta realidade. Há muita coisa que já foi feita e há muita coisa que está a ser feita. Mas infelizmente os dados, portanto, internacionais e os dados nacionais ainda demonstram quão frágil
é ser criança em Angola. Nós continuamos com uma taxa de mortalidade infantil altíssima. Aliás, um dos objetivos deste livro foi exatamente alertar para uma questão que me sensibilizou imenso, que é a anemia falciforme. Portanto, nós temos mais que 3 milhões de cidadãos entre portadores e doentes de anemia falciforme. Eu doei os lucros da autora, os meus lucros da autora deste livro, doei para uma campanha que estou a desencadear na net, e também uma campanha que prevê fazer palestras junto das universidades e das escolas secundárias, com o objetivo de informar, sobretudo. Quer dizer, no fundo, isto seria uma ação de saúde preventiva, não é? Porque se as pessoas, tratando-se de uma doença genética, se as pessoas souberem que ambos são portadores e souberem do que é que se trata... Poderão evitar. Exatamente, e em caso de engravidarem e terem um filho que seja doente, eventualmente poderão tomar uma série de medidas que à partida poderá dar a estas crianças não só sobrevida como qualidade de vida. Infelizmente o teste do pezinho não é um teste que esteja disseminado em toda a Angola, há em Luanda e há em Cabinda, e portanto não é ainda uma coisa que esteja massificada. Aguardaremos para que aconteça, que de facto este tipo de campanhas e outras, e até a preocupação do próprio Ministério da Saúde, porque esta é uma campanha que foi aprovada pelo Ministério da Saúde e nós temos estado a fazer um trabalho que é normalmente ratificado, tanto normalmente e sistematicamente ratificado pela Pediatria de Luanda, portanto pelo Hospital Pediátrico de Luanda. Há uma equipa com a qual nós trabalhamos, portanto, a quem consultamos, porque estamos a falar de temas científicos, de temas médicos, e obviamente o site passa a ter uma responsabilidade acrescida, porque não pretendemos informar mal, pretendemos que de facto a informação contribua de forma positiva para que, portanto, se atinja o objetivo, que é informar e sensibilizar. Porque até agora sente que há esta falta de informação? Há muita falta de informação em Angola. Infelizmente, há muita falta de informação a nível de assuntos que são absolutamente vitais. Estamos a falar de questões sociais que são absolutamente vitais. Nós continuamos a ter uma elevada mortalidade infantil, por exemplo, decorrente da malária, porque, eventualmente... Repare, a saúde preventiva normalmente não está só associada à pobreza, está sobretudo associada à falta de informação. E, portanto, muitas vezes a falta de informação tem como antecedente a falta de instrução. Quanto mais analfabeta for uma pessoa, menos capacidade ela tem de prevenir doenças na sua vida. E, obviamente, que as crianças são sempre as mais afetadas, brincam com águas que não... Portanto, ainda há muitos focos de lixo em Angola, há muitas zonas... Portanto, as pessoas não fazem, infelizmente não fazem, umas porque não podem mesmo, outras porque não têm conhecimento, outras porque os produtos, os repelentes e tudo isso são produtos caros, são produtos que não são acessíveis às pessoas. E, portanto, a rede mosquiteiro pode funcionar à noite, mas se eu viver num bairro que está rodeado de lixo, assim que eu saio à rua, sou logo picada por o batalhão delta dos mosquitos e, obviamente, corro imensos riscos de ter paludismo e outras doenças. Portanto, e a informação faz sempre toda a diferença, não é? Portanto, o objetivo desta campanha é exatamente, e porque se trata de uma campanha que tem um tempo determinado, não é Neste momento está a decorrer. Está a decorrer. E o objetivo é, de facto, sensibilizar, informar de uma forma fluida, simples, para que as pessoas compreendam, pelo menos, de que é que se trata, o que é que se pode fazer e, em caso de acontecer, portanto, da pessoa ser pai ou mãe de uma criança que seja doente de anemia, o que é que ela deve fazer? Não é? Que cuidados é que deve ter? Exatamente porque é uma doença muito violenta e se houver, portanto, tratamentos precoces, não é? Portanto, se houver uma profilaxia precoce, se houver um acompanhamento precoce e um conhecimento do estado, portanto, da hemoglobina dos pais, é óbvio que depois há um acompanhamento hospitalar. O Hospital Pediátrico de Luanda tem uma consulta dedicada à anemia falciforme, que atende cerca de 200 crianças por dia. Estas crianças já entraram num programa, portanto, são crianças que são acompanhadas e, obviamente, são crianças que, face àquelas que não tenham este acompanhamento, estas têm muito mais capacidade de sobreviver e de ter, sobretudo, qualidade de vida.
Isto porque não tem cura, não é? Não, É preciso um tratamento que atenua. Exatamente. Mas, sobretudo, a informação prévia pode acautelar uma série de questões, porque muitas vezes as pessoas só descobrem quando o segundo ou terceiro filho já morreu, e, entretanto, vai-se lá fazer um diagnóstico à família, às vezes há outros, mas, entretanto, os miúdos já chegam às instalações hospitalares já num estado de degradação de uma série de órgãos, porque é uma doença muito complexa, e, de facto, se houver este atendimento prévio, é muito mais fácil lidar com esta doença. Não é? Sendo uma doença que, de facto, tem a particularidade de encurtar a vida das pessoas, mas, obviamente, se houver um atendimento bom, um atendimento precoce, não só a qualidade de vida, mas a sobrevida aumenta. Exato. Consideravelmente. E disse que existe este site que a Alexandra criou. Portanto, está no Facebook como campanha de sensibilização à anemia falciforme e está, portanto, o site está como anemiafalciforme.org Angola, aliás, anemiafalciformeangola.org, e de facto permite que as pessoas tenham, e tem tido o site existe há 7 ou 8 meses e superou todas as expectativas, porque as pessoas passaram a fazer daquilo um órgão de consulta, de tirar dúvidas, e nós, como temos a possibilidade de ter como backup esta equipa fantástica do Ministério da Saúde, portanto, que está no Hospital Pediátrico, o Dr. Bernardino, a doutora Brígida, a doutora Soraya, a doutora... portanto, há um conjunto de pessoas que lidam connosco, e que, de facto, a doutora Vissolela, peço perdão que me estava a dar uma branca, e de facto, estas pessoas permitem que o trabalho que nós fazemos, que este site presta e que a página do Facebook presta, de facto, seja um trabalho perfeitamente clean em termos de segurança, em termos de vontade de ajudar, não é? Exato. Já existe uma associação também, portanto... Pois, mas isto não tem nada a ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu sei que há uma associação, mas portanto, o objetivo desta campanha foi exatamente pegar, porque é assim, eu acho que é muito fácil fazer solidariedade com o dinheiro dos outros. E como eu tenho alguma dificuldade em pedir, normalmente quando quero fazer uma coisa faço com aquilo que eu tenho. Portanto, o esforço é meu, eu peguei nos lucros do livro e decidi doar para esta campanha, que é com esses lucros que até agora estivemos a pagar, portanto, estive a pagar o trabalho do site, porque tive que contratar uma empresa para o fazer, não é? Porque não somos expertos em tudo, nem somos capazes em tudo, e quando queremos que uma coisa seja bem feita, de facto, é importante chamar profissionais. Felizmente agora também começámos a ter o apoio do Banco de Fomento de Angola, portanto do BFA, o que já vai dar um outro incentivo à própria campanha, sobretudo fora já do digital, não é? Para podermos implementar ações portanto, já no terreno, sobretudo junto da população que ainda não é pai ou mãe, ou que pretende ter mais filhos e não sabe o estado da sua hemoglobina. E pronto, é uma campanha aberta, com um objetivo, com uma linguagem jovem, com uma abordagem simples, para que de facto não se complicar, para ser acessível a todas as pessoas. Todas as pessoas. Este trabalho pelas pessoas, esta causa, já surgiu desde muito cedo, não é? Sim, é assim, eu fui assim, não é uma particularidade inata, eu fui obrigada a ser solidária, porque a minha mãe também era. E então, de alguma forma, aquilo que as mães fazem, as filhas costumam imitar, não é? De alguma forma, se elas são vaidosas, nós também somos, se elas acordam de saltos altos, nós também passamos a acordar. E neste caso, com a solidariedade, foi um bocado como isso. A minha mãe era uma pessoa, para além de todas as atividades políticas e responsáveis que sempre teve, foi a primeira mulher candidata à presidência da República em Angola, era presidente de um partido político e tudo mais, infelizmente faleceu há 6 anos. Mas ela contagiou-me nesta mania de ajudar, que é uma mania saudável, porque de facto a vida só faz sentido quando somos úteis, não é? Porque passar por aqui e o sentimento de utilidade, eu acho que é uma grande mais-valia, está muito associada à felicidade, do meu ponto de vista. E é óbvio que a campanha é um momento, mas eu sempre sempre estive ligada a questões de solidariedade, mas não estou ligada a nenhuma organização. Eu tenho um bocado de pânico das organizações. As organizações normalmente são coisas lentas, aquilo demora muito tempo a decidir. E então eu, como sou um bocadinho estressada no bom sentido, gosto de fazer as coisas para amanhã,
normalmente arrasto pessoas, mas aquilo não tem uma organização formal, não é? Portanto, há uma organização no sentido do objetivo que queremos atacar, mas não é. E tento sempre verificar aquelas questões, como ainda há bocado apareceu aqui uma fotografia, aquelas questões que ninguém vê, que não fazem parte, que não fazem parte de nenhum programa de apoio. Com um grupo de Aquilo foi alguém, é assim, eu estou um bocadinho conotada com esta questão da solidariedade pela positiva. E então sempre que há alguma coisa, não sei, as pessoas dizem, a Alexandra, se calhar a Alexandra pode ajudar. Nem sempre, porque normalmente eu faço com aquilo que eu tenho. É muito raro eu ir pedir alguma coisa a alguém, de facto não tenho jeito nenhum para pedir. E depois o que acontece, eu faço e depois as pessoas solidarizam-se e muitas vezes repartimos os custos. Por exemplo, como foi com esta cadeira de rodas, esta miúda foi amputada dos 4 membros e há um indivíduo no Facebook que vive perto dela, cujo nome é um nome sugestivo, que é o Raul Mandela, e ela estava em cima de um bidon, sentada, e passava os dias em cima do bidon, e ele pôs esta fotografia com a miúda em cima do bidon. Eu saí no dia seguinte, fui comprar a cadeira de rodas e disse, olha, temos uma missão, quem quiser contribuir, mas a cadeira já existia, portanto, se mais ninguém contribuísse, a cadeira já estava lá. Havia de ser é a Alice, é incrível a força desta miúda, ela escreve, ela põe o lápis aqui no pescoço, com este cotinho ela faz assim, ela escreve. E claro que ganhou qualidade de vida porque ela tinha que andar às costas sempre de alguém, não é? Não só está confortavelmente sentada, como se pode deslocar, não obstante nestes bairros ainda não ser um luxo, portanto, ainda é um luxo Alcatrão ou Passeio ou quer que seja, mas não é dos piores bairros e, portanto, na rua dela não há, portanto, não é uma rua asfaltada, mas a rua de baixo já é, portanto, ela já consegue. Tem alguma locomoção. Este jovem que está aqui também é um grande ativista, aliás, faz parte do movimento revolucionário, mas essa é outra parte, mas nesta também ele solidariza-se. Aliás, o indivíduo que me alertou sobre esta questão é um indivíduo do movimento revolucionário, portanto, e o movimento revolucionário são jovens que vão para a rua e tentam chamar a atenção de insuficiências políticas e económicas, e ele chamou, portanto, este é o Luati Beirão, e um outro membro, que é o Raul Mandela, foi ele que alertou para este caso. Isto é o pai da menina, isto são alguns irmãos, os vizinhos, porque se há coisa que nós temos em Angola de bom é que não precisamos de ser família, não é? Temos primos como vizinhos, primos como irmãos, portanto, e aquilo acaba por ser assim uma comunidade mais ou menos solidária. E esta miúda tem sobrevivido com estas 3 amigas que lhe fazem tudo, dão banho, tudo é agradável. Porque é assim, no meio da desgraça há sempre raios de luz que entram, não é? E portanto, isto são ações pontuais que a pessoa faz, vai lá, resolve, faz. Há outros exemplos, como foi o caso do lar da Mãe Madalena, que de repente descobre um lar que a senhora tinha 30, que não é lar nenhum, ela adotou 13 e de repente o bairro achou que ela era uma mãe adotiva e começou a pôr lá criancinhas. Já estava com 30 e tal, então também mobilizei assim. Portanto, há assim uma série de coisas, mas são coisas pontuais. Portanto, não tenho capacidade para manter um apoio constante, não é? Porque não sou uma organização, mas resolvendo pequenos problemas é uma satisfação muito grande, porque é muito objetivo, quer dizer, não cai para dentro de uma organização. Vê-se logo de imediato, exatamente, não é? Quem vai beneficiar exatamente. E como a vida muda. É. Alexandra, nós já voltamos aqui à nossa conversa, fazemos agora uma pequena pausa, voltamos já de seguida. Estamos de volta e comigo continua a Alexandra Simeão. Mais uma vez, obrigada por estar connosco. A Alexandra, que é a autora deste livro, que se chama Calucinga, não é? Já nos tinha dito, é uma história que fala especificamente deste município do Bié, sobre uma criança. Não, ele sai do município do Bié, mas depois a história passa-se em Luanda, não é? E que faz este retrato, aquela maca de Luanda, não é? Que de facto tem muita história para contar, tem coisas interessantíssimas, mas também tem alguma dor, não é? Não é tudo bom, infelizmente, e ainda. E é uma história de sobrevivência, É uma história de sobrevivência, mas sobretudo é uma história de esperança. Porque quando nós já vivemos em situações dramáticas, infelizmente a maioria do povo angolano ainda não tem um país,
Portanto, e quando eu digo não tem um país, no sentido que lhe possa, portanto, oferecer tudo aquilo que são os direitos da cidadania, não é? O acesso à habitação condigna, o acesso a uma saúde condigna, o acesso a uma educação de qualidade. Portanto, no fundo, esse exercício ainda não é feito, porque é óbvio que há liberdade, é óbvio que ele tem direito a votar, mas depois ele não é afetado pelos benefícios da riqueza do país, não é? Ele continua a viver em bairros degradados, ele continua a não ter acesso à água potável e à energia elétrica. Bom, há assim uma série de constrangimentos que o afetam e, obviamente, a ideia não era só falar do que está mal, porque isso ia ser uma mesmice. A ideia era retratar algumas questões que, de facto, são fulcrais, mas a mensagem... Eu sou uma pessoa muito otimista. Eu nunca vejo o copo meio vazio, vejo o copo sempre meio cheio e, portanto, a ideia é trazer... Sobretudo porque estamos a falar de um país muito jovem, estamos a falar também de uma democracia que é jovem, e hoje há desafios muito grandes naquele país, não é? Porque aquilo que era válido há 30 anos já não é válido hoje. A informação circula, as pessoas, mesmo que não tenham uma instrução muito grande, estão permanente e constantemente informadas. Portanto, é uma falsa questão acreditar que se pode controlar o que quer que seja, porque é muito momentâneo, é muito temporário. E, portanto, fruto desta nova exigência do século XXI, que não é só uma exigência para Angola, eu acho que é uma exigência para o mundo, não é? Nós temos hoje no mundo assuntos dificílimos. A corrupção, por exemplo, é um assunto que afeta todos os países do mundo, e que, de facto, tem que ser olhada de uma outra forma. A legislação tem que ser muito mais penalizante. As pessoas não podem aproveitar-se do voto do cidadão honesto, contribuinte e eleitor, e depois apanham-se lá e, pura e simplesmente, desatam a ficar ricos de repente. Não pode. Tem que ser proibido. E o proibido no sentido de que a lei tem que cair em cima de forma dramática para que... mais eficaz. Exatamente. E este seu lado crítico, até pouco tempo, também se manifestava no campo da política, não é? Falou que foi vice-ministra da Sim, mas Educação. é assim, eu fazia parte deste partido, Partido Liberal Democrático, e era secretário das Relações Internacionais. Mas é assim, quando em 1997 o governo do MPLA convidou todos os partidos políticos com assento no Parlamento para fazerem parte de um governo de coligação, e o meu partido achou que eu devia representá-lo nesse governo, portanto, e fiquei com o cargo de vice-ministro para a Ação Social. Eu não fiz política, porque eu fui educada a ser coerente. Eu não posso estar com o pé enfiado em dois sapatos. Portanto, eu quando tive esses 12 anos que eu estive no governo, que foi de 1997 a 2008, apesar de eu estar lá por um partido que era da oposição, eu limitei-me única e exclusivamente a fazer um trabalho que fosse em benefício daquilo que era a ação social escolar. Ponto. Portanto, claro que aquilo que eu tinha para dizer do ponto de vista de alguma coisa que eu não concordasse, sempre o fiz a nível interno dentro do governo e não porque senão não é coerente. Quer dizer, nós não podemos estar num sítio portanto, não tem lógica, não é? Portanto, o meu principal objetivo ali foi transformar uma área que não tinha nada, a ação social escolar não tinha rigorosamente nada, não, para além de algumas atividades extraescolares e do desporto, foi criar programas de bibliotecas infantis, criar o programa de merenda escolar que nunca tinha havido em Angola, desenvolver programas de saúde escolar, portanto, em conjunto com o Ministério da Saúde, incluindo com este ministro que está agora, o ministro Eca Vanduna, que na altura era vice-ministro, e fizemos montes de coisas juntos. Aliás, ele apadrinhou esta minha campanha da anemia exatamente porque sabe quão sério é o trabalho que eu faço. Portanto, eu não misturo as estações, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e, portanto, no governo não havia política. Agora, fiz antes, fiz depois, e mantenho uma opinião crítica. Depois, em 2008, portanto, o partido concorreu às eleições. Houve um partido que teve, de facto, uma hegemonia muito grande e os outros baixaram todos. Portanto, o EPLA ganhou com maioria absoluta e os outros, portanto, baixaram todos. E depois houve partidos como o nosso, que era um partido mais pequenino, só tinha 3 assentos no Parlamento. E foi alguns destes temas falavam então neste programa, Elas e o Mundo, na Rádio LAC. O Elas e o Mundo era o que eu falava, o que nós falávamos, portanto, nós éramos 4, elas eram 4, não é? Portanto, eu estava na condição de política. Havia uma advogada, uma economista e uma jornalista. E a moderadora, que era a diretora da rádio. E, portanto, o que nós fazíamos, nós não criávamos factos. O que nós fazíamos, líamos as notícias e comentávamos. Cada uma com base, quer na sua formação, quer naquilo em que acreditava, nas suas convicções. Mas foi um programa que se tornou, para já, foi um programa que vai ficar na história.
Também sei que já não está não no ar. existe, infelizmente, pronto, a direção da LAC tomou a decisão de terminar o programa, portanto, esta é a versão oficial, portanto, o objetivo daquele programa também era, de alguma forma, ser didático, falar daquelas questões que apareciam nas notícias, mas depois dando-lhe um outro conteúdo em termos de interpretação. Quer dizer, quando estava bem, termos a coragem de dizer que está bem e felicitar, e quando estava mal, não irmos para a mesmice, não é? Da bajulação, que este é um problema que nós temos muito em Angola, está mal, mas toda a gente diz que está bem, portanto, há um determinado grupo. E o objetivo do programa, o programa tornou-se muito sério exatamente por essa imparcialidade, independentemente das convicções que tínhamos, quando estava bem feito, nós dizíamos que estava bem feito, e quando não estava, também dizíamos que não estava. Vamos fazer fé que retão. Muito obrigada por ter vindo ao nosso programa. Por me terem convidado. E ficamos à espera do lançamento. Quando isso acontecer, eu comunico para vocês também. Obrigada e até a próxima. Obrigada, eu até.